Boa tarde a todos e todas. É um prazer voltar ao nosso ciclo de estudos avançados em ciências e humanidades, agora nossa modalidade virtual. Já tivemos a primeira com a professora Márcia Barbosa, da Física da URGS, depois tivemos com o professor Jefferson Simões sobre a Antártida, e hoje passamos a um outro continente, que é a interpretações do Brasil, autoritarismo, pensamento social e política no Brasil, com o professor André Pereira Botelho, que está já conosco. Muito obrigado, professor, por aqui estar. Obrigado a presença de todos e todas. Temos alunos, professores, professoras. Então, gostaria de, inicialmente, apresentar um breve currículo do professor André Botelho. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestre em Sociologia e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, e ele é atualmente professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também pesquisador do CNPq, pesquisador da FAPERJ, na Cátedra Bolsista do nosso Estado. Tem um trabalho muito interessante junto com a Fundação Oswaldo Cruz, Biblioteca Virtual do Pensamento Social, e tem uma vasta obra já, por exemplo, um livro sobre Diole Mário de Andrade, uma descoberta intelectual e sentimental, pela editora Claro, um outro, Brasil e os Dias, Estado-nação, Modernismo e Rotina Intelectual, pela Edusc, um outro, Aprendizado do Brasil, pela Unicamp, um outro livro importante, com a professora Lilian Schwartz, sobre a agenda brasileira, e esse último, que será um pouco o objeto do nosso trabalho hoje, o Retorno da Sociedade, Política e Interpretações do Brasil. Esse livro está disponível nas boas casas do ramo. Então, muito obrigado, professor André. Então, eu passaria a palavra, o senhor teria aí 30, 40 minutos, e depois temos um debate com todos os nossos ouvintes ou espectadores. Muito obrigado, professor André, por estar aqui. Boa tarde, professor José Vicente. Boa tarde a todas e a todos. Sou eu que agradeço o convite. Eu sou um grande admirador do trabalho do ILEA, do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, onde também tenho colegas e amigos que admiro muito, de modo que esse convite me deixou extremamente feliz e honrado, e também pelo sentido de diálogo, de continuidade, né, inclusive com o professor José Vicente, enfim, de diálogo em torno de, enfim, questões dessa área de pesquisa, dessa minha área de pesquisa, que é a do pensamento social brasileiro, e suas relações com a sociedade brasileira contemporânea, né? Esse livro, O Retorno da Sociedade, Política e Interpretações do Brasil, foi publicado em fim de outubro do ano passado, enfim, e, na verdade, eu hesitei, professor José Vicente, em fazer esse livro durante algum tempo. Na verdade, ele é uma reunião de artigos que eu vim publicando pelo menos desde 2007, sobre o que, vamos dizer, eu chamei de formação da sociologia política no Brasil, né? Foram duas pesquisas do CNPq, portanto, por volta de 8 anos, enfim, de dedicação à reconstituição de um repertório interpretativo na tradição intelectual brasileira,
sobre as relações entre Estado e sociedade. Fazer a seleção não foi muito fácil e eu fiquei muito surpreso, devo confessar a vocês, com, enfim, o sentido de conjunto que o livro acabou tendo, né? Quer dizer, me explico. Não estava muito claro para mim, quando fazia a pesquisa entre 2007 e 2000, enfim, e há 3 anos atrás, mais ou menos, não estava muito claro para mim, vamos dizer, um sentido mais contemporâneo dessa tradição intelectual, ou dessa agenda intelectual que eu estava reconstituindo, né? Muitas vezes eu me perguntei, afinal de contas, qual o sentido de estudar uma tradição intelectual, vamos dizer, não apenas constituída num passado mais ou menos, enfim, remoto da sociedade brasileira, porque esse repertório ele inclui trabalhos desenvolvidos em 1920, de 1920 até o final dos anos 60, né? Enfim, então, qual o sentido de reconstituir trabalhos de uma tradição intelectual, vamos dizer, formulados, ainda mais porque formulados sobre o passado da sociedade brasileira, né? Tem essa marca, enfim, de múltiplas temporalidades muito, para mim, enfim, muito interessante, que justamente não apenas eu estava estudando interpretações do passado, como essas interpretações que eu estudei, Oliveira Viana, Vitor Nunes Leal, Costa Pinto, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Florestan Fernandes, Maria Silvia de Carvalho Franco, entre os principais autores, os seus trabalhos, em grande medida, eles são já sobre o passado, aquilo que era ainda o passado da sociedade brasileira também para eles, né? Então, a gente está falando de interpretações, sobretudo, do passado rural brasileiro e, em alguns casos, do passado colonial brasileiro. Então, eu me perguntava mais sobre o sentido, né? Quer dizer, sendo sociólogo e não historiador, qual o sentido de me voltar, enfim, a uma tradição intelectual relativamente antiga, sobretudo porque ela também é, em parte, anterior à própria criação da disciplina sociologia como uma disciplina acadêmica, uma carreira universitária, tal como nós a praticamos e a conhecemos hoje, né? Mas o aspecto, vamos dizer, aparentemente mais paradoxal dessa minha dedicação é o fato de que nos anos em que eu pesquisei, enfim, nos anos em que eu me dediquei a essa pesquisa, foram anos de grande avanço democrático no Brasil, né? Foram anos, enfim, de uma expansão dos direitos e da organização, enfim, da sociedade, da ação coletiva e de expansão da democracia. E eu estava voltado para estudos e fenômenos do passado, como já disse, mas que, acima de tudo, estavam estudos dedicados a fenômenos como insolidarismo social, fragilidade da ação coletiva, lutas de famílias, coronelismo, mandonismo, messianismo,
violência pessoalizada, ou seja, fenômenos que, em grande medida, pareciam residuais, na melhor das hipóteses, naqueles anos em que, enfim, eu realizava essa pesquisa. Por isso eu falava, José Vicente, dessa espécie de surpresa, enfim, quando eu, por fim, me decidi a reunir alguns desses artigos, porque a conjuntura brasileira havia mudado de tal forma que aquele passado remoto, que eu não sabia muito bem porque eu estava pesquisando, ele já não parecia mais tão longe de mim, de nós. Pelo contrário, ele parecia muito próximo, né? Parece muito próximo. Então, enfim, eu começo assinalando enfim, essa conjuntura da pesquisa, né? O fato é que nessa tradição intelectual que eu fui reconstituindo, ela tem, vamos dizer, como tema substantivo, que vai ser trabalhado de formas bastante diferentes por cada um desses autores e autoras, enfim, que são autores e autoras não apenas de contextos históricos, mas de contextos cognitivos do conhecimento muito diferentes, né? Oliveira Viana, enfim, o primeiro ensaio, livro importante desse meu repertório é Populações Meridionais do Brasil, que é escrito em 1918 e publicado em 1920. Nós estamos, esse ano, comemorando, enfim, 100 anos de Populações Meridionais do Brasil, o livro que, a meu ver, abre esse percurso da sociologia política no Brasil. E essa formação, no meu entendimento, ela está consolidada no final dos anos 60 com um trabalho indispensável da professora Maria Sílvia de Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata no Brasil. Naturalmente que entre um e outro autores há muitas diferenças, como eu estou assinalando, né? Ainda mais porque essa, como eu chamei, sequência de uma sociologia política, ela envolve ainda mais outros autores com perspectivas bastante diferentes, né? Eu já citei Costa Pinto, autor de Lutas de Família no Brasil, Vitor Nunes Leal, autor de Coronelismo, Inchado e Voto, vários trabalhos da Maria Isaura Pereira de Queiroz, sobre mandonismo, messianismo, sobre coronelismo, enfim. Esses são, vamos dizer, os principais autores desse repertório, dessas sequências, né? Eu chamei de sequências, embora a formação da sociologia política seja o meu tema, eu tenho uma discussão, enfim, teórico-metodológica no livro, onde eu justifico porque eu não uso a categoria de formação como uma categoria analítica. Ela é o meu tema, mas ela não é o meu conceito, enfim. E o porquê que eu, portanto, acabo forjando essa categoria de sequências, né? Eu estou menos interessado em perceber coerências entre esses autores ao longo do tempo, quer dizer, nessa visão diacrônica que eu assumi no estudo, eu não estou entendendo, por exemplo, a pesquisa da Maria Sílvia como uma espécie de aperfeiçoamento linear da pesquisa do Vitor Nunes Leal ou do Oliveira Viana, de forma alguma, né?
é uma abordagem que é menos histórica nesse sentido e mais analítica mesmo. De todo modo, enfim, o que é particularmente, para mim, foi particularmente instigante é o fato de que esse ponto de partida dessas sequências é um ponto de partida bastante autoritário, né? Oliveira Viana, como se sabe, é um autor, enfim, da maior importância para a gente entender a cultura política brasileira, para a gente entender, inclusive, o desenho institucional do Estado Novo, né? Oliveira Viana, além de um intelectual, vamos dizer, de um autor, né? De um escritor, Oliveira Viana é um homem de Estado, né? Enfim, é um construtor de instituições, e que teve um papel muito importante desde os anos 30, mas, sobretudo, na montagem enfim, no debate sobre a montagem do corporativismo do Estado brasileiro enfim, da ditadura Vargas, né? E é um autor autoritário porque, basicamente, enfim, porque ele vai, vamos dizer, defender um tipo de encaminhamento dos problemas políticos e dos dilemas históricos que ele formula, enfim, que ele diagnostica na história brasileira. Ele vai oferecer uma saída que é o fortalecimento do Estado, a centralização do Estado, como, enfim, único ator capaz de fazer frente àquilo que ele identifica na sociedade, ao longo da formação da sociedade brasileira, como sendo a própria dinâmica social brasileira, que nada mais é do que enfim, uma invasão do privado sobre o público. Um baralhamento entre o público e o privado. O que torna o Oliveira Viana um autor importante nesse debate é que o diagnóstico dele vai ter uma recepção grande no pensamento brasileiro, inclusive nas ciências sociais, na sociologia institucionalizada, como eu discuto no livro, tá? A despeito do seu prognóstico político. Quer dizer, então isso já constitui um problema interessante para nós, enfim, sociólogos dedicados à vida intelectual, que é, vamos dizer, essa relativa, não diria autonomia, mas, enfim, uma relativa autonomia entre o que são as posições políticas e o que são as ideias mobilizadas por esses autores, né? Porque esse diagnóstico do Oliveira Viana sobre o baralhamento entre o que é o público e o que é o privado, como uma decorrência da formação rural brasileira, ele é essa é uma interpretação que, como eu estou, enfim, argumentando, vai ter uma incrível recepção no pensamento brasileiro. É verdade que cada um desses autores com os quais eu trabalhei, embora compartilhando aspectos importantes da tese do Oliveira Viana, recusam outros, né? Mas, enfim, o que eu diria que o que diferencia, sobretudo, o Oliveira Viana dos seus contemporâneos é o êxito com que ele conseguiu traduzir uma interpretação política que, aliás, era generalizada, não era uma interpretação, vamos dizer, apenas no espectro político-ideológico autoritário, mas, enfim, era uma interpretação compartilhada a de que o liberalismo, as instituições liberais, elas não expressavam
à realidade brasileira, né? Haveria, segundo vários autores nos anos 20, quer dizer, essa é uma crítica muito forte dos anos 20, e, obviamente, aqui a gente poderia, inclusive, não vou fazer isso, mas a gente poderia, inclusive, fazer, enfim, alguns paralelos com o nosso próprio contexto, a visão de que as instituições seriam importadas e que elas não expressariam aquilo que nós somos. Essa forma, vamos dizer, esse diagnóstico, essa forma de compreensão, ela está generalizada nos anos 20. Né? Próprio modernismo artístico, literário, em grande medida, é uma resposta no campo das artes, no campo da cultura, a esse tipo de problema também. O que distingue, a meu ver, fundamentalmente, o Oliveira Viana do seu contexto é o fato de que ele consegue traduzir essa sensação mais ou menos generalizada, como eu estou dizendo, ele consegue formulá-la teórica-metodologicamente. Então, aquela sensação de dissociação entre o Brasil real e o Brasil legal, né, o Brasil do dia a dia, das relações sociais, das práticas sociais, e o Brasil das instituições, enfim, da Constituição, ele consegue traduzir essa sensação de dissociação entre Estado e sociedade, se vocês quiserem, enfim, formulando uma proposição de que a inteligibilidade da política não depende só das instituições, porque as instituições elas não existiriam numa espécie de vazio de relações sociais, de modo que seria necessário pensar e tratar as instituições políticas e o Estado como parte da sociedade. Né? Então, percebam, em relação ao pensamento jurídico dominante, hegemônico, como modo de explicação do que era a sociedade, o que era a política, o Oliveira Viana, enfim, representa um avanço no que diz respeito à própria constituição da sociologia, né? Enfim, reivindicando uma espécie de autonomia lógica da sociedade na explicação das instituições e da política. E é exatamente essa proposição que vai ter uma recepção que, durante a pesquisa, foi surpreendente encontrar essa recepção em autores tão diferentes do Oliveira Viana, sobre todos os aspectos, como, por exemplo, Maria Isaura Pereira de Queiroz ou Maria Silvia de Carvalho Franco, ou a professora Maria Silvia de Carvalho Franco. Então, essa sequência de uma sociologia política, ela vai ser um modo de explicação, além de ser, vamos dizer, percorrer a questão do baralhamento entre público e privado, ela também vai ser um modo de explicação dessas relações, das relações entre Estado e sociedade. Né? O que é, vamos dizer, particularmente interessante quando a gente percorre essa sequência é perceber que aquilo que, no início, poderia parecer algo como uma espécie de identidade cultural, essência, enfim, dos brasileiros, essa tem uma certa tendência a misturar o público e o privado, na verdade é tomada como uma questão de pesquisa por essas autoras e esses autores que eu estudei. Daí que, ao pesquisarem fenômenos como o coronelismo, como o mandonismo, enfim, eles vão submeter, na verdade,
enfim, aos parâmetros da pesquisa empírica, sociológica, uma série de percepções que há muito faziam parte dessa tradição intelectual brasileira que eu reconstituí. Mas eles recusam qualquer ideia de essência ou identidade cultural, propensão cultural, enfim, dos brasileiros, vamos dizer, para o autoritarismo, para esse baralhamento do público e do privado. Eles vão tomar esses problemas, eu repito, como uma questão mesmo de pesquisa, né? O que vamos dizer, que vem a ser exatamente esse baralhamento entre público e privado, tal como formulado nessa sequência da sociologia política. E esse é, na verdade, o meu segundo ponto. Ainda hoje, me parece, quando a gente pensa no baralhamento entre público e privado, nos vem imediatamente à mente algo como enfim, os fenômenos ligados ao que se chama de patrimonialismo, né? Essa ideia, enfim, né, de que esse baralhamento entre público e privado vamos dizer, uma espécie de legado, enfim, do Estado, de um Estado autoritário constituído no Brasil desde a colonização até os nossos dias, né? Os últimos anos, nos últimos 3 anos, eu diria, nunca se falou tanto em patrimonialismo. Por certo, por várias evidências desse baralhamento entre público e privado que tomaram conta, enfim, do cotidiano da sociedade brasileira. A gente talvez deva ao Raimundo Fauro vamos dizer, grande visibilidade que essa ideia, essa interpretação do Estado brasileiro como patrimonial, enfim, tem ainda hoje. Como se sabe, o Fauro, enfim, ele publica o livro Os Donos do Poder em 58, e o livro não tem assim, uma repercussão muito grande. Ele vai ter uma grande repercussão na segunda edição, que é uma edição bastante reescrita e, sobretudo, bastante aumentada. O livro dobra de tamanho em 1975, quando ele, enfim, publica essa segunda versão. E a gente pode lembrar que o contexto da ditadura militar, enfim, de alguma forma, favorecia a percepção dessa tese sobre o Estado patrimonial brasileiro e sobre os estamentos burocráticos, que, vamos dizer, seria um grupo que dominaria privadamente o Estado, né? E também, enfim, a ideia de um capitalismo politicamente orientado, enfim, que, vamos dizer, são elementos que fazem, que ganharam mais sentido com a própria experiência social que então se vivia no Brasil na década de 70. No entanto, seria importante dizer que, apesar dessa, vamos dizer, visibilidade que a tese do patrimonialismo tem não apenas, enfim, na universidade, mas na mídia, inclusive, e na sociedade de um modo geral, como eu estou dizendo, enfim,
ela, em geral, ela se circunscreve, vamos dizer, a pensar as instituições políticas e o Estado, vamos dizer, como seguindo uma lógica própria. Não à toa, o Fauro tem seus capítulos finais, enfim, justamente chamado A Viagem Redonda, onde ele analisa 600 anos, enfim, de Estado brasileiro, ou seja, remontando ao início, inclusive, do Estado moderno português. Essa história do patrimonialismo brasileiro remontando, né, uma viagem redonda, enfim. De alguma forma, parece que essa tese sobre patrimonialismo, ela, vamos dizer, considera as instituições de tal modo, o Estado, as instituições de tal modo, seguindo uma lógica tão própria que parece até mesmo, enfim, imune, né? Enfim, às mudanças na sociedade, à própria vida, enfim, social. De modo que você pode falar em 600 anos de um Estado patrimonialista, né? Ora, do ponto de vista intelectual, o que eu defendo é que essa tradição da sociologia política que eu recuperei, ela é uma explicação que é alternativa e concorrente a essa do patrimonialismo brasileiro. Justamente porque, não apenas porque ela inverte a lógica usual do patrimonialismo, uma vez que ela passa a pensar o Estado e as instituições como parte da sociedade, elas se perguntam, esses trabalhos se perguntam pelos fundamentos sociais, pelas bases sociais da política, das instituições, do Estado. E não o contrário, pensando o Estado como imprimindo um sentido às diferentes relações sociais e ao conjunto da sociedade. Ela faz isso, essa sociologia política faz isso. Ela inverte essa explicação, mas mais do que isso, ela problematiza a própria relação entre Estado e sociedade. Ela vai, na verdade, ao se perguntar pelas bases sociais da vida política, ela vai, na verdade, problematizar a ideia de que as instituições políticas e mesmo as inovações institucionais e políticas, elas pudessem alterar a realidade exclusivamente na base dos seus princípios, dos seus interesses, enfim, da sua lógica. É bem por isso que eu penso que é legítimo chamar essa tradição de sociologia política. Por quê? Ela está justamente problematizando, colocando no centro da discussão a relação entre Estado e sociedade. E, em segundo lugar, porque ao problematizar essas relações entre Estado e sociedade, ela também vai recusar, vamos dizer, visões mais tradicionais sobre a própria sobre aquilo que Oliveira Viana chamava de insolidarismo social ou a fragilidade associativa no Brasil, mas também o seu contrário, ou seja, a versão mais voluntarista sobre a ação coletiva no Brasil. Foi bem por isso, José Vicente, que eu chamei o livro de O Retorno da Sociedade, né? Porque é o retorno da sociedade
nesse primeiro sentido de que, enfim, é uma problematização das instituições políticas do Estado, da vida política em geral, a partir das suas bases sociais, a partir da sociedade. Né? Mas também é o retorno da sociedade, em segundo lugar, porque é uma problematização de certas visões, vamos dizer, mais voluntaristas, muito presentes, inclusive, nos anos recentes, nas ciências sociais e nos movimentos sociais, também nos movimentos sociais, de que, enfim, a ação política, a ação coletiva, desculpe, ela, enfim, se desenvolveria sem constrangimentos estruturais ou históricos. Né? Enfim, como se, para retomar uma fórmula clássica das ciências sociais, como se simplesmente os atores fizessem a sua história como querem. Né? Então, a ideia de, enfim, que enfecha os artigos, né, de retorno da sociedade, ela tem, vamos dizer, essas duas dimensões. E já, enfim, concluindo, eu chamaria atenção para esse, num terceiro ponto, enfim, para a atualidade dessa agenda de pesquisa, que, como eu disse, quando eu não tinha total dimensão dela quando fazia a pesquisa. Né? Enfim, foram as reviravoltas na espiral da democracia brasileira contemporânea que me ajudaram a perceber um sentido mais amplo para esses artigos que eu vinha escrevendo desde 2007. Né? Então, eu acho que a primeira, eu vou chamar assim, enfim, qualidade dessa agenda de pesquisa e sua capacidade de interpelação contemporânea à sociedade brasileira, ela é exatamente a visão, vamos dizer, mais relacional com que ela pensa Estado e sociedade. Quer dizer, não é o Estado corruptor de uma sociedade, vamos dizer, presumivelmente virtuosa, como em certas acepções das explicações patrimonialistas. Também não é a visão de uma identidade estável, de uma essência ontológica dos brasileiros que nos tornariam incompatíveis com a democracia. Na verdade, ao tomar a relação Estado-sociedade, público e privado, como objeto das investigações, como objeto das pesquisas, essa agenda consegue deslocar a dualidade Estado ou sociedade e formular um conjunto de explicações que, inclusive, são diferentes entre si, mas que guardam essa proximidade, que guardam essa característica comum, que é, enfim, uma visão relacional. Né? É como se, no lugar do ou, né, Estado ou sociedade, entrasse em cena o E, né? Estado e sociedade. Também eu chamaria atenção para o fato de que, nessa agenda de pesquisas, público e privado não são vistos apenas como numa dimensão que é muito comum, tanto no senso comum como nas ciências sociais, em parte, uma tendência a pensar público e privado como espaços apenas. Público e privado, nessa agenda de pesquisa, são princípios de orientação das condutas. Quer dizer, são valores que informam e constituem, e são informados e constituídos pelas práticas sociais. Né?
Isso é importante porque, em geral, quando a gente pensa em público e privado, a gente pensa em espaços, quer dizer, a casa e a rua, né? Quando o que essa tradição ou essa agenda, enfim, de pesquisas traz é exatamente essa dimensão da orientação das condutas, quer dizer, público e privado, portanto, diz respeito mais a como nós nos comportamos, como nós orientamos as nossas condutas, como nós, enfim, como a coordenação das relações sociais se dá nesses diferentes espaços. Enfim, uma terceira, enfim, característica que, inclusive, enfim, o seu próprio trabalho, o professor José Vicente, enfim, tão importante para esse tipo de problematização, é que essa agenda de pesquisa ela traz à tona relações de dominação e relações de legitimação que estão fundadas num processo de pessoalização das relações sociais, que por isso são extremamente violentas. Quer dizer, ela faz uma relação entre a violência, o tipo de violência brasileira, enfim, uma violência pessoalizada, nas quais os indivíduos, enfim, pessoalizadas porque são relações nas quais os indivíduos valem integralmente como pessoas, né? O clássico Homens Livres na Ordem Escravocrata tem um belíssimo capítulo chamado O Código do Sertão. Ou seja, uma forma de controle social e regulação das condutas que implica a violência extrema e não a parcialidade, enfim, próprias da visão, vamos dizer, de um Estado racional legal. Em suma, essas pesquisas, esses trabalhos da sociologia política brasileira que eu reconstituí, que permite, enfim, nos perceber as relações sociais, enfim, e as próprias, enfim, os próprios dilemas que nós vivemos hoje no que diz respeito à democracia no Brasil, que não são decorrentes, enfim, apenas de, vamos dizer, inovações ou de importações de determinados modelos, enfim, institucionais ou de ideias e valores. No fundo, enfim, o que ela permite problematizar é exatamente essa relação, enfim, complexa entre o que é a institucionalização e o que é a vida social. Quer dizer, a democracia, ela não, enfim, a democracia das instituições, ela não existe, ela não tem condições de existir independente da democracia das relações sociais. Sem as bases, sem nos perguntarmos sobre quais são as bases sociais dessas instituições, fica difícil, enfim, entender o que ocorre hoje na sociedade brasileira, em que após, vamos dizer, anos de avanço institucional importantes, avanços institucionais sem dúvida importantes para a democracia, a gente tem essa espécie de
retorno da sociedade, e aí é um terceiro sentido, enfim, da velha sociedade brasileira, aquela que parecia, enfim, se não, vamos dizer, morta, ela parecia domesticada, ela parecia, enfim, domesticada pelas instituições, pela esfera pública. Né? E o que a gente assiste, em grande medida, é enfim, o retorno dessa sociedade que as instituições talvez não tenham conseguido domesticar, como muitos de nós acreditamos nos anos recentes. Né? Eu fico por aqui, enfim, agradecendo novamente o convite, me colocando à disposição para a conversa. Muito agradecido, professor André Botelho. Eu pergunto ao Gustavo se há perguntas ou comentários. Não, a gente ainda não tem nenhuma pergunta. Então, gostaria de fazer duas perguntas, né? Essa palavra baralhamento do público e privado me pareceu muito interessante. E eu estava pensando, bom, nesses tempos de pandemia, né? Como, além de esses outros exemplos históricos, como de repente houve essa relação, vamos chamar isso de narco-covid, né? Que de repente, em várias situações, estão sob investigação, não haveria como agora, acho que não há ainda muito grande o resultado da investigação, mas o que a imprensa mostra, que em vários estados brasileiros, em várias instâncias, houve a apropriação privada de alguns recursos públicos, né, de modo, aparentemente, até onde se sabe, bastante revelador desse baralhamento. Né? E uma segunda questão, que já mencionaste um pouco, que me chamou a atenção da leitura do livro, é como existe uma violência costumeira na sociedade brasileira, né? Os vários autores que os relatos mais ou menos o mostram, e novamente, como essa violência pessoalizada aparece hoje, por exemplo, os dados são também difíceis, mas a recrudescência da violência doméstica, né? Da violência machista, não só no Brasil, em outros países, se reportou isso, México, Espanha, etc., né? Então, o que bom, nosso grupo de pesquisa é voltado à violência e cidadania, como a gente vai ver que, na realidade, aquilo que aparece como atual é muito ancorado numa história, e, mais ainda, quando você falava que são relações de dominação, que também são relações de legitimação, o que cada vez mais me impressiona é o quanto essas violências são legitimadas por vários discursos, de um lado ou de outro, como isso aparece no jornalismo investigativo, como isso aparece na literatura, nos meios, na televisão, no cinema, etc. Né? Então, são essas duas questões que, pegando o seu tema da atualidade, né? Como há uma atualidade, eu perguntaria se há uma atualidade desse baralhamento do público e do privado, e como há uma legitimação dessas relações de violência. E eu acho que a sua perspectiva de uma visão relacional é muito interessante, porque cada vez mais a gente abandona uma visão conspiratorial da história, é um partido, é um grupo, é uma pessoa, é um líder, né? Percebendo que, na realidade, são pessoas, são figuras sociais. Né? Só para começar um debate. Né? Não, muito obrigado. São questões, enfim, muito instigantes e, naturalmente, pertinentes, enfim, que mostram uma leitura também muito generosa do livro.
de fato, a questão da legitimação é central nessa sociologia política, né? Enfim, justamente como ela, vamos dizer, ela está pensando as relações entre Estado e sociedade como relações propriamente ditas e não como uma determinação de um polo sobre o outro, a questão da legitimação é muito importante. O que é, vamos dizer, surpreendente nisso que você, enfim, apontou como essa violência costumeira que parece, inclusive, recrudescida num momento em que a esfera pública se retrai, né? Nós temos, enfim, graças ao trabalho, inclusive, de sociólogos, de pesquisadores da violência, como você e o seu núcleo, enfim, nós temos dados que são, enfim, muito precisos, me parece, no correlacionamento entre essa violência pessoalizada e o recrudescimento de uma noção de público, perdão, a redução, né, enfim, de uma noção de público. De um lado, o recrudescimento dessas violências privadas e, de outro, enfim, esse retraimento do público, da esfera pública, né? Enfim, essa espécie de luta, enfim, a metáfora é muito recorrente nesses autores todos que eu estudei, inclusive, essa espécie de luta entre o privado e o público, enfim, eu penso que o que é central para a gente entender o contemporâneo e as questões que você levanta, José Vicente, é que eles trabalham com uma noção de processo, né? Quer dizer, eu acho que a unidade é uma noção de processo, quer dizer, é uma espécie de sociologia histórica, se você quiser, porque a unidade dela não é o presente, enfim, mas é o processo que o presente esconde, muitas vezes. E outras revela brutalmente, como acontece nos casos que você citou, por exemplo, né? Então, enfim, a sensação que eu tenho é que, justamente porque o que está em jogo é o processo social, a gente pode surpreender no presente formas que, de um ponto de vista institucional, pareciam superadas, formas sociais de interação, de relações, enfim, que pareciam superadas. Enfim, quando a própria democracia, vista de um ponto de vista institucional, parecia um consenso. É isso que eu estava chamando de domesticação, na verdade, né? Quer dizer, e o que a gente percebe é que não está domesticado. O que a gente percebe é que a sociedade transborda, enfim, sobre a ordenação institucional, né? Uma das questões interessantes dessa tradição é uma pergunta que frequentemente me fazem quando eu estou falando sobre esse trabalho, puxa, mas a sociologia política hoje, ela não parece ser tão proeminente como no passado, né? Esse é um paradoxo interessante, né? É claro que também, então, eu estou apostando, o retorno da sociedade também é um retorno da sociologia política, também é uma aposta no retorno da sociologia política. Mas o que é interessante é que
isso que aparentemente pode parecer uma fragilidade da sociologia política, quer dizer, o fato dela ter perdido, em grande medida, espaço na explicação do que é a democracia, por exemplo, é só aparentemente uma fragilidade, porque, no fundo, a sociologia política foi tão exitosa, ela conseguiu, de tal forma, generalizar os seus pressupostos, que justamente eram os fenômenos de poder, da dominação, da legitimação, que hoje, como nós sabemos, José Vicente, nenhum sociólogo tem condição de estudar qualquer relação social, inclusive as privadas, sem tratá-las como relações de poder. Então, no fundo, essa espécie de perda de lugar da sociologia política para outras disciplinas, enfim, a gente também não pode esquecer que a ciência política, no Brasil, ela é, das 3 disciplinas, ela é a mais tardia. Ela se forma, ela se consolida nos anos 80, justamente quando a sociologia política, vamos dizer, declina, né? No entanto, esse declínio não é o desaparecimento da sociologia política, muito pelo contrário. Quer dizer, aquilo que era particular ao seu campo de estudo, que eram as relações de poder, as relações de dominação, as relações de legitimação, hoje em dia vale para toda e qualquer relação social, sempre que estudada por um sociólogo ou uma socióloga, né? Então, é uma espécie de... Ela aparentemente desapareceu porque ela cumpriu muito bem o seu papel institucional e cognitivo. Sim. Obrigado. Gustavo, haveria alguma questão ou comentário? Sim, agora a gente tem algumas questões. O Enio Valdir Silva está perguntando qual é a avaliação dos partidos políticos neste retorno da velha sociedade. Eu faço todas as perguntas. E daí Eu quero fazer todas, né? Tá. A Isis Duarte Fernandes está perguntando o seguinte: professor André, a incapacidade de superarmos de fato a tradição patrimonialista, coronelista, etc., brasileira, e esse retorno fortíssimo da velha sociedade não estão relacionados justamente ao fato de as instituições importadas não darem conta de expressar a realidade brasileira e os avanços não serem, digamos, estruturais? O Max Miller Campos da Costa está perguntando: a categoria analítica conciliação não seria um conceito central mais do que patrimonialismo para explicar as relações entre o Estado, as elites e a sociedade? Tem mais 2 perguntas, eu faço as 2 já? Pode fazer, por favor. Certo. O Enio Paciani está falando o seguinte: olá, André, parabéns pela exposição e pelo livro. Minha pergunta é a seguinte: se entendi bem, o seu argumento no livro é que você pretende trabalhar e mostrar o rendimento analítico da noção de sequência no lugar da de formação. No entanto, se voltarmos ao seu argumento de que as instituições não foram capazes de domar certas formas de sociabilidade cotidiana, então não deveríamos retornar à noção de formação tão cara ao pensamento social brasileiro? E uma noção, em boa medida, ressignificada por Florestan Fernandes como uma formação que não se completa? E o Álvaro Pontes de Magalhães Júnior está perguntando o seguinte: professor André, a desconstrução de avanços democráticos e institucionais parece clara nos anos recentes. Há rupturas que fortalecem poderes locais, fora de lei, mas há sinais de que uma construção autoritária organizada pelo Estado há sinais de uma construção autoritária organizada pelo Estado comparável ao Estado Novo ou ao regime militar? Tá bom. São essas as perguntas. Temos assunto até meia-noite. São perguntas excelentes e difíceis. Eu, enfim, vou tentar trazer alguns elementos e não, enfim, respondê-las integralmente. Eu já observo. Peço desculpas também, mas a primeira pergunta, enfim, eu não consegui anotar o nome, enfim, de quem está fazendo a pergunta. Enio Valdir Silva. Como?
Enio Valdir Silva. Enio, tá, obrigado, Gustavo. Enio, enfim, sobre partidos políticos e a velha sociedade, né? Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo uma situação tão particular no que diz respeito à lógica institucional que, enfim, tem um esvaziamento, né, institucional, inclusive de partido, né, enfim, em curso, que de fato é muito preocupante, né? No campo de estudos, né, que é um campo próprio da ciência política, de partidos políticos, enfim, há muitas instigantes teses que tentam explicar, vamos dizer, essa lógica particular assumida pelos partidos políticos no Brasil, né? A minha sensação é que essas explicações elas são elas serão tão mais exitosas justamente na medida em que considerarem essa relação entre as instituições, né, os partidos, e a própria dinâmica social, né? Enfim, quer dizer, na medida em que problematizarem, portanto, a relação mesmo entre Estado e sociedade, não na chave, vamos dizer, institucionalista tradicional, que, de alguma forma, é o que está informando a interpretação sobre o patrimonialismo, né? Enfim, a que prevê essa espécie de movimento em direção do Estado em direção à sociedade, quer dizer, como se os partidos pudessem organizar inteiramente o jogo, formalizar inteiramente o jogo político, o jogo de interesses políticos, e também o seu oposto, quer dizer, uma explicação de que essa lógica de que as instituições não desempenham um papel na própria modelagem da sociedade, né? É claro que desempenham, né? O próprio horizonte de expectativas da ação social, ela está modelado pelas instituições, né? Acho que em momentos de crise como o que vivemos, essa espécie de desacoplamento ela emerge, né? Enfim, isso me ajuda enfim, passar a questão da ISIS sobre, enfim, se o diagnóstico lá dos anos 20 de que a tragédia brasileira seria essa espécie de, enfim, importação, né, de instituições que não expressariam a nossa realidade tão particular, enfim, se isso é válido, né, enfim, para explicar o que está acontecendo hoje. Eu não iria por aí. Quer dizer, eu acho que a crise institucional, ela, enfim, inclusive esse é um discurso que, em grande medida, está lastreado no autoritarismo e lastreia simultaneamente o autoritarismo brasileiro que continua vivo. Enfim, a ideia de que nós somos uma realidade tão particular que não há instituições que, vamos dizer, como a democracia ou mesmo o liberalismo político, que não são invenções brasileiras e que, portanto, não estariam adequados à nossa realidade. Quer dizer, eu tomaria tomaria bastante de cuidado com esse raciocínio, porque ele pressupõe também uma espécie de... Ele pode pressupor uma espécie enfim, de reivindicação de uma particularidade que também não tem base sociológica. Quer dizer, a gente está falando de relações, sem dúvida, a relação entre o que é geral e o que é particular, né? Quer dizer, é um problema sociológico fundamental.
né? Mas não existem, vamos dizer, necessariamente relações orgânicas entre o que são as instituições de um lado e o que são as relações sociais de outro, né? Que existe, de fato, é uma luta, enfim, é uma interação que é sempre conflituosa, não apenas aqui no Brasil, né? Enfim, por isso que essa não é uma essência, o patrimonialismo, ou, enfim, não é uma essência brasileira. Isso é parte, enfim, da dinâmica da vida das sociedades de um modo geral, né? Mas eu, enfim, observaria que essa visão sobre esse desencontro entre o Brasil real e o Brasil ideal é algo que você tem razão, voltou com toda a força à arena política, enfim. Eu acho, Max, que conciliação talvez não seja uma questão de gradiente, assim, ser mais importante do que a outra. Mas eu acho que a categoria de conciliação, como você sugere, é super importante, sim, para a gente entender o que está acontecendo hoje e o que está acontecendo no Brasil quando a gente opera nessa chave mais dos processos de média e longa duração, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Até os anos 80, início dos anos 80, enfim, um dos debates, vamos dizer, mais centrais na sociologia, né, ciências sociais de modo geral, é sobre modernização conservadora. Quer dizer, durante anos se entendia, claro, eu estou, enfim, simplificando muito, mas durante anos, tanto do ponto de vista dos atores sociais e políticos, quanto do ponto de vista das ciências sociais, enfim, havia uma expectativa muito grande que a modernização ela operasse uma ruptura com a história, se você quiser, com esse processo social, né? E uma das categorias mais interessantes, enfim, uma das discussões mais interessantes é justamente a de modernização conservadora, que, de alguma forma, mostra como o problema não é se muda ou se não muda, porque não fica o mesmo. A sociedade está sempre em mudança. A questão, portanto, não é se muda ou se não muda, ou de uma mudança, ou de uma continuidade sem mudanças, simplesmente. Mas a gente pode se perguntar sobre a qualidade dessa mudança. É uma mudança que se opera pela ruptura, né? E, em geral, o que a categoria de modernização conservadora justamente quer, enfim, pôr em relevo é exatamente a percepção de que você tem determinados processos de mudança que eles operam muito mais pela acomodação, digamos, entre novo e velho, do que pela ruptura entre o novo e o velho. Mas o que é importante, enfim, não reificar essa relação numa espécie de dualidade, mas, vamos dizer, entender que nessa relação entre novo e velho, não apenas o que era velho, ele perde força, o tradicional, se você quiser, ele perde força num novo contexto, mas também esse novo, o moderno, enfim, que não tem força suficiente para romper com o velho, ao se acomodar a ele também muda a sua qualidade.
Quer dizer, então, por isso que a discussão sobre a interação entre instituições e sociedade é tão importante, porque o sentido que essas inovações institucionais vai assumir não depende exclusivamente do seu ideário ou do seu programa, mas independe do tipo de interação efetiva que ele vai ter nas relações sociais, né? Então, de fato, a ideia de conciliação é muito, muito importante. O meu amigo Enio Paziani, enfim, me faz uma bela questão que eu não tenho como, enfim, responder em detalhes nesse momento, mas a distinção que eu fiz entre formação e sequências tem a ver com o fato de que, de uma visão analítica, quer dizer, um instrumento de análise, né? O tema da formação ele é super importante, mas nem sempre a categoria, a meu ver, a categoria, como categoria explicativa, a formação permite dar conta exatamente, vamos dizer, daquilo que escapa daquilo que transborda, enfim, na passagem no meu caso, né, enfim, de um autor ao outro. Quer dizer, a categoria de formação ela é boa na medida em que ela é abrangente, mas ela tende vamos dizer, a parar demais as arestas, no meu caso, entre os autores. Por isso que a categoria de sequências, que eu me inspirei muito, em parte, na crítica que o Roberto Schwartz faz ao livro Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, tem a ver exatamente com uma capacidade, uma qualidade, vamos dizer, de pegar mais as contingências, de pegar mais as contradições, de pegar mais aquilo que não está formalizado, enfim, mas que pode ser tão ou mais importante, dependendo do caso, né? No meu caso, quer dizer, sequências foi importante porque eu estou lidando com autores que são muito diferentes do ponto de vista ideológico, político, do ponto de vista dos próprios recursos que eles dispunham para interpretar a sociedade brasileira, né? E a mim me interessou realçar mais a contingência do que a teleologia desse processo de formação. Por fim, o Álvaro, enfim, eu acho que você tem toda a razão, quer dizer, justamente porque o que eu estou defendendo como uma contribuição dessa sociologia política é a gente pensar a relação, abrir mão dos raciocínios, vamos dizer, unidirecionais, seja do Estado para a sociedade, seja da sociedade para o Estado. É claro que é fundamental entender como essas relações elas vão redefinindo o próprio papel do Estado. Né? O fenômeno que você chama atenção, quer dizer, né, como milícias, é uma expressão disso mesmo que a gente está discutindo, quer dizer, enfim, uma espécie de controle social, para falar assim mais abstratamente, enfim, que expressa, no fundo, uma espécie de, vou usar o termo do Marx, enfim, uma espécie de conciliação entre a constatação de que o Estado não conseguiu impor, enfim, a reivindicação do monopólio legítimo do uso da violência sobre a sociedade e
formas de violência costumeiras, como chamou a atenção o professor José Vicente, que jamais perderam a vigência na sociedade brasileira. Então, aí é um bom caso para a gente, o caso que você levanta, Álvaro, é muito bom justamente para a gente pensar essa espécie de circuito entre sociedade, Estado, Estado, sociedade. Porque, no fundo, é isso que interessa, do ponto de vista dessa agenda intelectual. Né? Quer dizer, é você pensar as relações, quer dizer, e não polos. Professor, só uma última questão de um confinado, né? Nós temos que ocupar o tempo, muitas vezes, e o senhor trabalhou sobre alguns escritores, Mário de Andrade, Pedro Nava, etc. Qual o romance que o senhor nos aconselharia, um ou dois, para ler a partir das suas preocupações dessa palestra? Que pergunta fascinante. Veja, esse baralhamento entre o público e o privado, ele é tema, vamos dizer, como parte de uma cultura política, ele é tema de várias correntes, vamos chamar assim, na literatura brasileira. Né? Enfim, um autor contemporâneo que me parece trazer essas questões e a questão da violência, enfim, indissociável dessa relação público e privado, de modo, enfim, muito pungente, muito, enfim, firme, é o André Santana. O André Santana, a literatura do André Santana, de fato, me parece, enfim, colocar, sem, obviamente, ele não está tematizando essas relações, né? Ele está, enfim, pensando as relações a partir, enfim, dessas configurações, né? Mas, enfim, ela está presente no conjunto, né, da nossa literatura. O Pedro Nava, que você citou, enfim, é um autor muito impressionante, porque nas suas memórias ele enfim, talvez seja dos autores que mais atenção deram para o fato de que a violência ela é uma forma de relação social enraizada na cultura política brasileira. Não por acaso, naquela mesa da Ampox que você organizou e me convidou, eu chamei o meu trabalho para falar sobre Pedro Nava de A Violência que Nos Une. Então, eu acho que você tem, enfim, também nas memórias do Nava, que são muito fascinantes pela dimensão de processo que elas implicam, né? Ele recua lá ao século XIX, ao século XVIII, melhor dizendo, para pensar a formação da família, da sociedade, enfim, esse aspecto, né, enfim, da violência como um código das relações sociais, um código físico e simbólico também das relações sociais, é muito, enfim, é muito contundente. Professor, então, eu lhe agradeço muito a sua aula, que, de algum modo, nos ilumina nesses dias um pouco sombrios. Agradeço aos nossos, eu nem sei como chamar, live ouvintes, televintes, desculpa, eu ainda não aprendi a palavra. Em todo caso, aqueles que nos assistem, homens e mulheres, professores, estudantes, funcionários,
pessoas da sociedade. Muito obrigado. Eu queria aproveitar para convidá-los para na próxima quinta-feira, os mesmos horários, 15h, nós teremos a sequência do nosso ciclo com o tema que hoje foi referido, democracia participativa, com a participação do professor Luciano Fedozzi, do doutorado em Sociologia, talvez esteja por aí, e do Dr. Tarso Nunes, que é da Fundação Economia e Estatística do Rio Grande do Sul e também trabalha no Propur, da URG. Então, o tema será democracia participativa. Eu agradeço muito a presença de vocês. Queria renovar o convite, que está no próximo ano, o professor André venha nos visitar pessoalmente. E muito obrigado, até a próxima quinta-feira. Muito obrigado, professor André, muito obrigado a todos e todas. Eu que agradeço, professor José Vicente, e a todos pela oportunidade de diálogo renovada, enfim, nessa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.